Todos são iguais perante a lei. Quem é que nunca ouviu essa frase ou leu enquanto estudava direito? Pois bem, hoje a gente chega ao artigo 5º da Constituição. Mas antes de estudar o artigo 5º, é preciso introduzir uma série de princípios e uma série de conceitos para que vocês entendam o que se está estudando de fato. Porque o artigo 5º cai em concurso? Não, não cai. Ele despenca, já falei isso no vídeo passado. Então, para a gente começar, vamos nos inscrever no canal? Tá aqui o botão, inscrevam-se no canal e aí vocês vão receber as notificações de postagens de vídeo. E quem começou hoje a assistir os nossos vídeos, começa lá no preâmbulo, no artigo 1º, também vou colocar aqui embaixo aqui, ó, o link para o preâmbulo, e vocês começam a assistir desde o preâmbulo da Constituição até chegarmos aqui, no artigo 5º. Então vamos lá. Como falar do artigo 5º sem se falar em direitos e garantias fundamentais do indivíduo? Não há como, são indissociáveis. Bom, o artigo 5º, ele abre o título 2 da Constituição Federal e ele tem o capítulo 1. O título 2 da Constituição nos traz os direitos e garantias fundamentais. O título 2, se você pegar a Constituição, você conseguirá ler acima do artigo 5º. Título 1, direitos e garantias fundamentais. Título 2, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Bom, e o que diz o artigo 5º então? Vejamos, o artigo 5º traz pra gente que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí os termos seguintes são os incisos. Temos 78 incisos no artigo 5º da Constituição Federal. Os 78 incisos concretizam os 5 princípios previstos no caput, que são esses que eu li. Ou seja, traduzindo de maneira clara, os 78 incisos do artigo 5º, que a gente vai ver nas próximas videoaulas, eles consagram exatamente o princípio da inviolabilidade do direito à vida, o princípio da igualdade, o princípio da liberdade, o princípio da segurança jurídica e o princípio da proteção ao direito de propriedade. Bom, a gente vai estudar mais para frente esse rol de incisos do artigo 5º, mas antes é preciso que eu introduza alguns conceitos, como eu falei no início deste vídeo. Bom, primeiramente, precisamos saber o que são direitos e garantias fundamentais dos seres humanos, que são essas previsões do artigo 5º. E esses direitos podem ser entendidos como um conjunto de direitos para que o indivíduo possa desenvolver em plenitude a sua personalidade, com dignidade, com liberdade, com igualdade, fraternidade e todos os direitos inerentes aos seres humanos. Por isso, são conhecidos também como direitos humanos fundamentais ou direitos e garantias fundamentais. Esses direitos surgiram, se for para estabelecer uma data, obviamente, porque é impossível de se estabelecer uma data precisa, mas os historiadores datam lá da Revolução Francesa, uns falam inclusive até da Inglaterra um pouco antes, mas vamos pegar como princípio a Revolução Francesa, onde após o fim da Revolução foi feita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Naquele momento, lá no final do século XVIII, trouxeram a primeira dimensão de direitos e garantias fundamentais. Porque é importante que vocês memorizem isso. Os direitos e garantias fundamentais, eles não surgiram todos de uma só vez. Eles surgiram com intervalos, são chamados de dimensões de direitos. Então, a primeira dimensão de direitos, ela nos trouxe alguns direitos elencados como direitos de liberdade, ou seja, o direito de que o Estado não intervenha na liberdade do cidadão. Esses direitos podem ser entendidos como a liberdade de ir e vir, o direito à vida, o direito à liberdade de expressão, participação política e uma série de outros direitos de liberdade. O homem é livre para fazer, ou seja, o Estado não tem o direito de intervir no dia a dia do homem ao exercer esses direitos por o homem simplesmente exercer esses direitos. E homem, entenda-se, homem e mulher, obviamente. Após o estabelecimento desses direitos de liberdade do homem e do cidadão, tivemos aí no final já do século XIX o estabelecimento de uma nova dimensão de direitos. Essa dimensão nova é chamada de segunda dimensão de direitos ou segunda geração de direitos.
A segunda geração de direitos, ela nos traz uma forma de início do próprio Estado social, que protege e prevê a igualdade econômica, social e cultural entre os homens. Então, na verdade, a segunda geração de direitos, ela é uma geração que nos traz a igualdade entre os homens. Então, é o dever de fazer do Estado, é o dever de agir. Então, por exemplo, o direito à saúde, o direito a um trabalho, o direito à previdência social, o direito à moradia, direito à educação, são todos direitos de segunda dimensão, porque é o dever do Estado de dar ao cidadão condições para a igualdade. Esses são os direitos de segunda dimensão. Posteriormente, tivemos os direitos de terceira dimensão, que são os direitos fraternos, os direitos de fraternidade, são os direitos coletivos, por exemplo, direito à paz, o direito ao meio ambiente equilibrado e ecologicamente correto, o direito do consumidor, por exemplo, é uma forma de direito de terceira dimensão, porque são direitos coletivos. Há autores que falam de quarta e quinta geração de direitos ou dimensões de direitos, porém, são muito recentes, vocês precisam pesquisar na internet ainda o que há sobre a quarta dimensão de direitos. São os direitos relacionados à engenharia genética, o direito a um Estado democrático, são direitos ainda mais abrangentes do que a própria terceira geração que traz os direitos coletivos. Bom, essas características, ou melhor, essa história dos direitos fundamentais nos remete então às próprias características dos direitos fundamentais, porque temos como características dos direitos fundamentais a historicidade, ou seja, os direitos fundamentais eles têm um contexto histórico, um porquê de existir. A historicidade está presente no rol de características de direitos fundamentais que começaremos a ver agora. Então temos como característica a historicidade. A próxima característica é a relatividade. E também existe uma outra característica além da relatividade, que é a conflituosidade ou concorrência. Ou seja, os direitos fundamentais eles não são absolutos. Em algum momento eles podem inclusive entrar em conflito. Por exemplo, o direito à vida e o direito à liberdade religiosa. Muitas vezes, no meio da medicina mesmo, os dogmas religiosos podem intervir. Por exemplo, quando um testemunho de Jeová precisa de transfusão de sangue. Qual é o princípio que deve ser aplicado? O direito à vida ou o direito à liberdade religiosa? Para aquela pessoa, a liberdade religiosa é mais importante que o próprio direito à vida. Então, haverá um conflito entre direitos fundamentais. O ideal, nesse caso, é chegar a um consenso, é buscar um consenso entre esses direitos fundamentais dentro das possibilidades. Então, estão aí duas características de direitos fundamentais, além da historicidade. Outra característica é a imprescritibilidade, ou seja, não se perde a garantia fundamental com o transcorrer do tempo. Então, eles são imprescritíveis. Também podemos falar sobre a característica da inalienabilidade. A inalienabilidade é uma característica do direito fundamental porque eles são intransferíveis, porque alienar é passar a outrem. Eles são intransferíveis. Você não pode passar a sua paz para outra pessoa. Você não pode passar a sua saúde para outra pessoa. Então, é inalienável. Obviamente, existem exceções, como, por exemplo, a propriedade. Você pode alienar a sua propriedade. São exceções, mas a regra é a inalienabilidade. Há também a característica da indisponibilidade ou irrenunciabilidade. Ou seja, ninguém pode renunciar aos seus direitos fundamentais, porque eles não pertencem somente ao próprio cidadão. Eles pertencem a toda a coletividade. Obviamente que você pode renunciar em raras exceções, como por exemplo o caso do direito de imagem, quando você vende os seus direitos de imagem, mas são exceções, não vamos nos apegar às exceções. A regra é a indisponibilidade ou irrenunciabilidade. Há também a indivisibilidade, ou seja, a gente não pode desrespeitar os direitos fundamentais só um pouquinho ou só em partes, tá? Os direitos fundamentais eles são vistos como um todo, onde não há como separar os direitos fundamentais. Eles são uma coisa só. Então, a indivisibilidade também é uma característica. Há também que se falar na eficácia vertical e horizontal dos direitos fundamentais. Porque houve uma época em que só se acreditava que os direitos seriam válidos de forma vertical ou horizontal. Isso significa o quê?
Forma vertical é Estado para com o cidadão, tá? Forma vertical. E forma horizontal é cidadão particular com cidadão particular, tá? Então os direitos fundamentais eles devem ser aplicados em ambas as relações, vertical e horizontal. Portanto, o Estado deve prover ou promover os direitos fundamentais em face do cidadão, assim como o próprio cidadão, o próprio particular, deve priorizar os direitos fundamentais nas relações particulares, tá? Os princípios da equidade, da igualdade devem ser aplicados e também da segurança jurídica, obviamente. Há também a característica de aplicabilidade imediata, que a gente vai ver lá no parágrafo 1º do artigo 5º. A partir do momento em que a Constituição passa a valer, o Estado deve colocar em prática medidas para que os direitos fundamentais sejam garantidos. E os próprios particulares em suas relações devem garantir isso também. Então é a aplicabilidade imediata. Essas são as características dos direitos fundamentais. A gente vai estudar o artigo 5º daqui para frente. Foco aí no artigo 5º e vamos lá, porque a gente não tem tempo. Eu vou tentar sintetizar da melhor maneira os incisos e paciência aí, gente. Esse vídeo foi um pouco longo, mas o artigo 5º despenca em concurso, então é preciso um estudo. Qualquer dúvida, pessoal, questão, sugestão, deixa abaixo aqui nos comentários. Clique em inscrever-se no canal e aí a gente vai continuar aí com o nosso Minuto Constitucional até o fim da Constituição. Pode demorar, a jornada é longa, mas a gente está aí, estamos firmes. Valeu, falou!